de hoje. Muito bem, queridos, eu quero saudá-los mais uma vez com a paz e a graça do Senhor Jesus, desejando a todos vocês uma ótima semana. Hoje é domingo, 10 de julho de 2022. Estamos iniciando mais uma madrugada com Deus, mais uma madrugada buscando a promessa da chuva serôdia. Ontem, pastor Robson, nós tivemos um encontro de distritais ali no auditório da AB, uma bênção, viu? A mensagem que o pastor presidente passou, Murilo, que coisa impactante, maravilhosa. Louvado seja Deus. E foi um momento assim muito, muito bom, planejando, traçando os planos para o semestre que começa, né? Já se fechou o ciclo de um semestre, iniciando outro semestre, e ali damos início aos planejamentos. Foi muito, mas muito impactante, as mensagens, os louvores, e foi uma bênção. E nós aqui estamos, né? Ontem, lá, o clamor foi pela chuva serôdia, viu? E como a gente sempre fala aqui, né, pastor Robson? Como é que você vai receber algo se você não está buscando? E ontem foi muito forte a mensagem do pastor Murilo, falando da necessidade de buscar realmente a chuva serôdia. E aqui estamos nós, nesse propósito, há praticamente 2 anos, né? 2 anos já se passaram, e continuamos insistindo, clamando, pedindo essa promessa da chuva serôdia para o povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero convidar alguém aqui para orar conosco. Faz tempo que ela não ora aqui conosco. Eu quero convidar aqui a irmã Neuza, a irmã Maria Neuza. Bom dia, irmã Neuza. Abra seu áudio. Irmã Neuza, está me ouvindo? Acho que não. Irmã Neuza, a senhora está me ouvindo? Pode abrir seu áudio? Estou. Bom dia, irmã Neuza. Bom dia. Está me ouvindo direitinho? Estou. Estou ouvindo. Pronto, minha irmã. A senhora está bem? Estou bem, graças a Deus estou bem. Pronto. Nós queremos convidá-la, a senhora, a fazer uma oração de abertura, minha irmã. Pode ser? Pode. Nos apresente a Deus, peça a bênção do nosso Deus sobre o nosso grupo, sobre a igreja, para que nosso trabalho nessa madrugada seja tão bom quanto tem sido as outras madrugadas. Nos apresente a Deus nesse momento, irmã. Amém. Oremos. Santo, Santo, amado Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento tão especial que nós estamos aqui se apresentando para a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para que Ele venha derramar a chuva serôdia sobre cada um de seus filhos. Estou aqui para suplicar as bênçãos que venham derramar a chuva serôdia sobre cada um de nós, venha atender cada pedido feito no varal, para que nós possamos entender e compreender o que Ele quer falar com cada um de nós. Nós sabemos que de nós não temos mérito nenhum, mas pela Tua misericórdia nós alcançamos ouvir as Tuas bênçãos, para que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos aqui agradecida, porque acordamos no momento exato para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Então, em Tuas mãos, todos os pastores, todos os membros da casa do Senhor, para que nós possamos agradecer a Deus. Esse é meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus, que reina para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, irmã Neuza. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo todos os dias. Amém. Para que Ele venha para nos buscar. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Obrigado, irmã Neuza. Deus é contigo também, viu? Vamos louvar o Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que
faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Muito bem, queridos, voltamos, estamos juntos, retornamos. Espero que você tenha aproveitado muito bem esses 10 minutinhos aí. É um tempo muito pequeno, mas com certeza dá para a gente fazer petições e abrir o coração por 10 minutos para que você seja um intercessor. E olha, queridos, faz tempo que eu estou tendo problema de entrar na sala. Tem dias que eu entro, tem dias que eu não entro. Hoje mesmo não fiquei na sala com ninguém. Ainda não identifiquei qual o problema. Mas vamos lá, vamos avançar assim mesmo. Nós temos aí alguns minutos para meditar hoje. Eu quero convidar aqui o meu pastor Robson. Eu vou começar, pastor, fazendo uma pergunta. Essa pergunta eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas só para a gente ter uma introdução. A Bíblia, pastor, ela foi escrita por homens, é verdade. Por tempos diferentes, situações diferentes, homens pescadores, catadores de sicômoros, médicos, enfim. Ela nunca se contradiz. A palavra de Deus, ela nunca entra em choque. Ela não diz uma coisa aqui, desfaz ali na frente, ou desfaz de um que escreveu antes. Não há contradição. Isso faz parte do processo que Deus estabeleceu para que sua palavra fosse pregada, escrita, porque são situações diferentes, são épocas diferentes. Por exemplo, os primeiros livros da Bíblia
Moisés escreveu, não é? Eu fiquei sabendo, não sei se isso é verdade, mas eu acredito que deve ser, que quem escreveu o livro de Jó não foi Jó. Isso é verdade, pastor? Não, a autoria de Jó é mosaica, né? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Foi escrito por Moisés, exatamente. É mesmo? O livro Sim, de Jó, o primeiro livro sim. da Bíblia foi Jó? Foi Jó, o primeiro livro da Bíblia. O senhor está dizendo, eu acredito. Não sou eu que digo, são os eruditos, os estudiosos, os especialistas em Bíblia. Eles colocam Jó como o primeiro livro da Bíblia e há motivos no próprio livro de Jó para você acreditar nisso. Jó é um livro que não menciona nenhum dos patriarcas. Você não vai ver a menção de Abraão, de Isaac, de Jacó, você não tem menção de nenhum dos patriarcas no livro de Jó. Então, Jó não faz menção a esses homens, ou seja, é uma história que aconteceu antes dos patriarcas citados nas Escrituras, ok? Ele acontece aqui, cidade de Uz, na terra de Uz, e aqui não há menção. Em todos os demais livros são mencionados, né, histórias, patriarcas e tal, mas no livro de Jó não se menciona as 12 tribos de Israel, não se menciona Abraão, não se menciona Isaac. Então, isso mostra que é um livro que foi escrito, que a história que aconteceu, não é que ele foi escrito, né? É a história que aconteceu com Jó, ela é anterior ao chamado do próprio Abraão, né? Então, é uma história antiga. Por isso, os estudiosos, eles acreditam, existem alguns elementos no livro que mostram que ele é um livro anterior, né? Então, não se menciona aqui a terra de Canaã, essas coisas. Então, você não tem os elementos que estão presentes em todo o restante das Escrituras. Por isso, Jó tem sido colocado como o livro mais antigo, né, a ser escrito, o primeiro livro que Moisés escreveu. Depois vem o Pentateuco, né? Aí vem o Gênesis, Êxodo, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que foram os 5 livros também escritos por Moisés. São 6 livros de autoria mosaica, segundo os especialistas estudiosos, né? Isso significa, então, pastor Alves, que eu deduzo que Moisés, então, era contemporâneo de Jó? Ou não tem Talvez nada a não. ver? Não tem nada a ver. Ele foi um homem inspirado, pode ter escrito, essa narrativa pode ter chegado a ele por outros meios, não é? Porque Moisés, ele já é posterior a Abraão, né? A história de Jó não mas Moisés é. Moisés já é da tribo de Levi, então ele veio a existir depois. Mas ele conta a história de Jó. Ele pode ter recebido a revelação direta do Senhor, pode ser uma história que ele conhecia, né? Então, a gente não tem assim noção de como foi que isso chegou a Moisés. Mas que maravilha. Deus sabe que foi Moisés que escreveu. Como é que os eruditos sabem? Pelo estilo, pela maneira como ele escreve. Então, muitos livros da Bíblia são identificados, como é o caso do livro de Hebreus, que não tem autor também, mas a maioria dos teólogos, eles acreditam a carta aos Hebreus a Paulo, exatamente por causa do estilo da escrita, né? A maneira como foi escrita, a língua que é usada, o estilo de escrever, as palavras. Então, os eruditos, eles estudam estas coisas e eles, então, atribuem, não tem certeza, mas a probabilidade maior é essa, entendeu? Ok. Nós acreditamos, pastor Robson, os irmãos que querem dar sua participação, é só levantar a mão, que a gente libera o áudio para você. Nós acreditamos que cada livro da Bíblia tem um propósito. Gênesis, né, a história da criação, Êxodo, a libertação do povo de Israel até a Canaã, enfim, até chegar ao Apocalipse. E qual é o propósito, pastor Robson, do livro de Jó? Porque a gente olha o livro de Jó, eu mesmo, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, era leigo, ainda sou, né, mas um pouco mais de conhecimento. Eu acreditava o sofrimento de Jó a Deus, eu sempre acreditava que Deus, né, como é que Deus faz um negócio desse com Jó e tal?
Qual é o propósito, pastor? A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada, né? Mas Exato, qual com é o certeza. propósito O livro hoje? de Como é Jó que a é um gente... dos mais belos livros da Bíblia, né? Se você Sim, lê o livro de Jó, você estuda o livro de Jó, você vai ver que o livro de Jó é um livro muito bonito. É um livro, inclusive, escrito em linguagem poética, ele é uma poesia. É porque, como aqui ele é escrito, ele é traduzido, a tradução, cara, quando traduz, você perde, né? Você perde a métrica, você perde o estilo poético, porque a tradução não permite você fazer essas coisas. Eu tenho um professor, o professor Milton, ele diz que toda tradução é uma traição, porque a tradução ela altera um pouco do conteúdo, porque muda. Né? Por exemplo, como é que você vai recitar uma poesia hebraica em português? Não tem como, as palavras não vão bater, o estilo não vai ser o mesmo. Mas já é um livro poético. O livro de Jó é um livro de uma história linda, muito bonita, mas eu acredito, Mário, que o grande objetivo do livro de Jó é revelar para nós o pano de fundo da história, a realidade do grande conflito que permeia todas as escrituras, né? Desde Gênesis, Apocalipse, a realidade do grande conflito. Então, aqui Deus descortina diante de nós a realidade que nós vivemos. Nós vivemos no meio de um conflito entre o bem e o mal, né? Então, o livro de Jó ele abre para nós essa realidade que por trás dos acontecimentos da história existem dois poderes que estão em conflito. O poder de Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e um inimigo, que é um anjo rebelde, que é a origem do pecado e a origem de todo o mal. E nós vemos aí como Deus trabalha para nos salvar e como o diabo trabalha para nos destruir. Então, eu acho que esse é o grande objetivo do livro de Jó, é mostrar para nós que existe uma realidade espiritual por trás de tudo o que acontece no mundo. Nada acontece por acaso. Outra coisa que a gente aprende no livro de Jó é que Deus está no controle de tudo. Embora Satanás possa agir, ele tem liberdade até certo ponto para trabalhar, para agir, mas quem está no controle de todas as coisas é Deus. Essa é outra grande lição que nós temos no livro de Jó. Embora o diabo tenha liberdade para trabalhar, para agir, e ele consiga fazer males ao povo de Deus, mas na história, no final das contas, Deus está no controle de tudo. E isso é muito importante para nós. É muito importante a gente ter essa visão do grande conflito que Satanás trabalha, tenta nos destruir, que todo mal tem origem nele, né? Mas também é muito importante para nós entendermos que quem controla tudo não é o diabo, né? Quem está no controle de tudo é Deus. E nós louvado conseguimos seja Deus por ter isso. essa visão no livro de Jó, né? Deus seja louvado, pastor, por E isso. uma outra Agora, coisa, Mário, sim, uma pastor, outra coisa perdão. que a gente tem no livro de Jó é que a gente sabe que você pode passar pelo que passar, mas no final da história, a vitória está garantida. No final da Amém, história, Deus amém, restaurará todas as coisas. Você pode até amém. sofrer nas mãos do diabo, você pode passar por dificuldade aqui nesta vida, ter sofrimento, ter problemas, até morrer. Mas no final, para aquele que crê, para aquele que está nas mãos do Senhor, para aquele que permanece firme no Senhor, como Jó permaneceu, no final, tudo vai dar certo. Não é? Deus restaura Amém. todas as coisas no final. Bonita, pastor, muito bonito, pastor. Gostei. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu creio também, pastor. Agora, pastor, é um questionamento pessoal meu. Não sei se os irmãos pensam assim, mas é um questionamento pessoal. Eu vou aproveitar essa oportunidade, não está aqui, mas eu vou colocar isso agora, pastor. Por que, Jó, pastor? O senhor tem alguma ideia? O senhor que estudou, fez faculdade, estudou, fez a teologia. Por que, Jó? Não tinha uma outra pessoa? Por que, Mas veja, Paulo? se fosse qualquer outra pessoa, você ia fazer a mesma pergunta. Se É, fosse qualquer outra verdade. pessoa, você ia fazer a mesma pergunta. Nós íamos fazer a pergunta. Então, por que Jó? Por que, Não é Jó? porque Jó era fiel, porque Deus... Olha, irmãos, a história de Jó, como eu disse, é uma história maravilhosa. E Jó é um homem de quem Deus dá testemunho. Eu fico impressionado. Eu já ouvi alguns comentários sobre Jó, alguns que até dizem que Jó errou, que Jó tinha pecado, que Jó fez isso. Irmãos, Jó não tem. A história de Jó é a história de um homem íntegro, é de um homem que Deus dá testemunho dele. Você sabe o que é isso?
Você sabe o que é Deus dizer de uma pessoa? Que essa pessoa é íntegra e reta, não é? Que teme a Deus e desvia do mal, que não há outro semelhante a ele em todo o planeta. Jó é exaltado como o maior exemplo do planeta Terra na sua época. Deus disse que não havia ninguém no planeta semelhante a Jó. Por isso que ele foi escolhido, Mário. Porque não havia outro igual a Jó. Assim como Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, porque não havia outra mulher melhor do que Maria. Por isso Deus escolheu Maria e escolheu José. Não é? Então não havia ninguém melhor para a missão que Deus tinha para Jó, que era testemunhar desse Deus, porque Jó é uma testemunha poderosa de Deus, porque a despeito de tudo que acontecia e a sua semelhança, Jó também atribuía tudo a Deus. Jó não tinha a visão que nós temos do pano de fundo do grande conflito. Jó não tinha a noção de que era o diabo que estava fazendo. Pelo contrário, Jó dizia que era Deus quem estava fazendo. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não foi Deus que tomou. Quem tomou de Jó foi o diabo. Deus permitiu, mas não foi Deus. Então, nós muitas vezes atribuímos a Deus algo que o diabo faz. Quando nós dizemos assim, todo jeito que Deus quer, a pessoa está sofrendo, passando por problema, não, todo jeito que Deus quer. Deus quis assim, né? Então, nem sempre, irmãos, essas coisas que acontecem ruim na nossa vida, Deus não quis assim de jeito nenhum. Não é que Deus quis, Deus permitiu que acontecesse, mas Deus não quis, Deus não quer isso, Deus quer o nosso bem, Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. Mas Ele permite muitas vezes que nós soframos, e nós sofremos como consequência. Nós estamos estudando sobre isso na lição da Escola Sabatina, os crisóis, não é? Verdade. Nós estamos estudando sobre esse assunto. Mas Jó tinha essa visão, Jó acreditava, mesmo acreditando que era Deus quem fazia aquilo, Jó permanecia firme na sua fé, na sua confiança nesse Deus, porque Jó acreditava que Deus estava fazendo aquilo para o seu bem. Mesmo sofrendo, mesmo perdendo tudo, Jó acreditava. Não, se Deus fez isso comigo, é porque é o melhor para mim. Eu creio, eu confio nesse Deus. E ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, veja, esta era a confiança de Jó. Tremenda, viu? Tremenda, pastor. Tremendo isso aí. A gente consegue olhar para Jó. Quando eu lia, pastor, o livro de Jó, sem entender nada, ainda entendo pouco, eu ficava imaginando, porque Jó não perdeu qualquer coisa, Jó perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, pastor, ele perdeu tudo. E não foi tudo num dia só, né, pastor? Foi tudo num dia só. Perdeu os filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo, perdeu sua saúde, não é? Eu não conheço, Mário, eu não conheço ninguém que tenha passado por uma história semelhante a de Jó. Não conheço nenhuma história, nem o pessoal do Holocausto, essa turma toda que foi, né? Eu não conheço uma história semelhante a de Jó. Alguém que tenha passado por tanto sofrimento em tão pouco tempo, não é? E sem culpa, não é? Como Jó. Não conheço uma outra história. E outra coisa, o pessoal, Abraão é chamado o pai da fé, mas eu digo a você que para ter uma fé como a de Jó, nem a fé de Abraão é comparada à fé de Jó. Entendeu? Na minha visão, a fé... tem um sermão que eu não lembro quem foi o pastor que pregou, mas eu já preguei esse sermão também, onde ele fala assim do tipo de fé, né? A fé com evidências, fé sem evidências e a fé contra as evidências. E Jó tem uma fé assim, uma fé contra todas as evidências. Se você olhar para Jó, Jó mantém a fé contra tudo. Quer dizer, ele mesmo vendo tudo que estava acontecendo, tudo dando errado na vida dele, mesmo assim ele manteve a sua fé. Até a esposa de Jó chegou a dizer para ele, você ainda conserva a tua fé? Renuncia esse teu Deus e morre. Veja, até a mulher de Jó chegou ao ponto de não suportar o sofrimento que Jó estava passando. A mulher, não, veja, ela passou pelo sofrimento que Jó passou, porque eu até digo que a mulher sofreu mais, porque perder 10 filhos, para qualquer um de nós, é pesado, é duro, é doloroso. Agora, para uma mãe, eu creio que é mais doloroso do que para um pai, perder 10 filhos de uma vez. Né? E ela perdeu 10 filhos, né? E perdeu tudo como Jó perdeu, mas Jó perdeu também a saúde, e ela viu seu marido naquela situação miserável. Então foi muita dor para aquela mulher. Alguns até condenam a mulher de Jó pela atitude dela, quando ela diz, renuncia esse teu Deus e morre.
nega esse teu Deus e morre. Mas a mulher estava desesperada. Se você se colocar no lugar da mulher de Jó, não era fácil, não. Você está no lugar da mulher de Jó, né? Era uma posição muito dolorosa, muito terrível, né? E ela chega a esse ponto de... Mas mesmo assim, mesmo mulher falando essa situação toda, Jó ainda diz, como fala uma doida, assim você fala. Nós vamos receber o bem de Deus, não receberemos também o mal. Então, essa era a compreensão de Jó, mas a sua confiança nesse Deus era tamanha que mesmo naquela situação ele não se desespera, ele não tenta se matar, né? Embora ele tenha pedido, ele até rejeita o dia do seu nascimento, despreza o dia que ele diz, por que eu não morri na madre, né? Olha, está no capítulo 3, no verso 11, né? Ele diz, por que eu não morri na madre? Capítulo Ou por que eu 3. não... Capítulo 3, versos 11 e 12. Ele diz assim, por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei quando eu saí dela? Né? Porque houve regaço que me acolhesse, porque peitos para que me amamentasse. Então a situação dele foi terrível, que ele, não é? Ele diz assim, por que eu não morri quando eu nasci para estar passando por tudo isso? Mas mesmo assim, Jó permaneceu firme na sua fé, na sua confiança nesse Deus maravilhoso, né? Existem alguns textos clássicos de Jó que eu gosto muito. O livro de Jó meu aqui é todo marcado, porque tem muita coisa boa. Mas é interessante de Jó. Jó tinha também compreensão clara de que ele não tinha feito nada. Nada, irmãos. Ele tinha, embora a compreensão dele tenha... Eu citei ontem na lição da Escola Sabatina, na classe, que não tem o crisol da maturidade. Não vimos ontem lá os crisóis? Entre eles tem o crisol da maturidade, que fala do espinho da carne de Paulo. Não é assim? Isso. Eu digo que o crisol de Jó foi esse crisol da maturidade. Foi para ele aumentar o seu conhecimento de Deus, a sua experiência com Deus. Jó não fez nada para merecer aquilo. Ele, inclusive, ele questiona, ele diz assim, me julgue. Olha, se eu for provado, eu sairei mais alto do que a neve. Eu vou sair purificado, eu não devo nada. Eu não fiz, eu tenho consciência, não é? E ele coloca aqui o que ele fazia, como ele amparava o pobre, como ele não se envaidecia, como ele nunca olhou para uma mulher com intenção impura. Então, assim, ele já olhava para a sua vida e ele não via o pecado para justificar o que estava acontecendo com ele. Ele não via. E o próprio Deus reafirma isso lá no começo, porque ele permite que Satanás faça Jó sofrer, moa Jó no moinho, e Jó, depois de moído no moinho, conserva sua integridade, e Deus diz ao Satanás, Deus desafia o diabo. Mário, olha, se você para pensar, que coisa extraordinária acontece na vida de Jó, porque Deus desafia Satanás. Deus diz, vai lá, tira tudo dele, só não toque na carne dele. E depois o diabo volta e diz assim, olha, é carne por carne, o homem vai dar tudo pela sua vida, então fere ele na carne dele. Deus diz, vai lá, toca naquele, só não tira a vida dele, mas toca na carne dele, faz ele sofrer na carne, faz ele sofrer com úlceras e tal. O diabo vai lá e põe uma doença em Jó. E Jó está lá no clamor, né, no pó e na cinza, e Jó permanece. E Deus diz assim, você me incitou contra ele, você fez tudo contra Jó, mas olha lá, Jó permanece firme na sua fé, no seu caráter, na sua integridade, continua sendo íntegro e reto, temente a Deus, e o homem continua sendo o meu servo. Não adianta, você fez tudo, não conseguiu, olha lá. Né? Ainda tem aqueles amigos que vêm, os amigos da onça, né? Que vão lá para confortar Jó, coisa nenhuma, querendo lançar acusação na vida de Jó. Já disse, me mostre o pecado. Não, você me mostre onde foi que eu... Se Deus me provar, eu queria que ele viesse aqui, que ele me arguisse mesmo. Não é? Então, você vê como... Então, por isso, não foi à toa que Deus escolheu Jó. Então, Deus escolheu Jó porque Deus sabia do caráter de Jó. Deus conhecia Jó. E é interessante porque Jó conhecia Deus, mas não o suficiente. Jó precisava amadurecer mais a sua fé, e amadurece. E acontece no final da história de Jó. Tem alguns textos de Jó que eu separo, sim, que eu gosto muito. Eu já citei um, que é ainda que ele me mate, eu esperarei, que é no capítulo 13, mas no capítulo 19, o verso 25 a 27, tem uma declaração 19 fantástica. quanto? 19? 25 a 27. Jó 19, 25 a 27.
Aí tem um esse texto texto, maravilhoso de pastor Jó. Robson, minha esposa ama Não é? demais esse texto de Jó. Ela é É, apaixonada por esse texto aqui. esse texto é fantástico, né? Porque Jó passa por tudo isso, ele está no seu sofrimento ainda, mas ele diz assim: eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, depois de consumido este meu corpo, aliás, depois de revestido este meu corpo, na minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha o que Jó diz, não é? Ele tinha compreensão, ele acreditava que o Redentor viria, né? Ele cria na esperança dada a Adão lá no Éden, não é? De que viria o filho da mulher. A esperança, a promessa foi feita e Jó acreditava nesse Redentor. Se o meu Redentor virá e eu vou ver, não é outro que vai ver, não, esses meus olhos aqui, ó. Eu, depois de revestido, ele está falando da ressurreição. Ele diz assim: depois de revestido este meu corpo, não é? Então ele cria na ressurreição. Esses olhos, meus olhos verão, não outros. E eu estou com saudade, não é, desse encontro com o meu Senhor. Então Jó tinha essa esperança no seu coração. Tá certo? Maravilha, pastor. E ele se mantém firme em toda situação. E mesmo quando os amigos vão para lá para acusá-lo, ele permanece ali defendendo Deus, né? E é interessante no final da história de Jó, Mário, no capítulo 42, né? Aí aqui você tem, no final da história de Jó, do livro de Jó, você tem Deus repreendendo os amigos de Jó, e ele diz aos amigos: vocês não falaram de mim como Jó falou, não é? Vocês não falaram de mim como Jó. Vocês peçam a Jó para orar por vocês, não é? Olha o que ele diz aqui, olha. Os versos, capítulo 42, não é? Capítulo 42 de Jó, verso 7. Verso 7. 7 e 8. Olha o que Deus diz para os amigos de Jó que foram lá consolar Jó, mas, na verdade, só lançaram acusações sobre ele. Olha o que Deus diz a esses amigos. Diz assim: olha, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus repreende os amigos. Tremendo. Não é? E ele diz assim: ó, e vão lá para ele orar por vocês, porque eu não vou aceitar as orações de vocês, não. Mas a intercessão dele eu aceito. Vão lá e peçam a ele para orar por vocês. Olha o que Deus faz com Jó aqui. Realmente é tremendo o que acontece. Diga, Arnaldo. Arnaldo, pois não, Arnaldo. Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, pastor Robson. Não está aqui, Sim. eu não botei aqui, não, mas eu vou perguntar. Oi, Na Arnaldo. realidade, assim, a minha participação é que a história de Jó é uma história muito bonita, realmente, né? E a gente Com fica certeza. encantado, pastor Robson, com essa forma como o senhor consegue destrinchar isso aí. Deus tem lhe É usado. verdade, é Glória a verdade. Deus. Deus O seja que louvado. Me eu, emociona. A história de Jó é uma história que sempre que eu leio me emociona. E às vezes eu choro quando é eu muito bonita leio mesmo. E alguns eu me textos desse aqui. recordo que em um desses anos passados aí, não sei se vocês vão recordar, o irmão Mário, que faz parte da EDM, uma certa vez veio a mensagem, né? As 3 riquezas de Jó. Veio Sim, junto Eu ali lembro. com eu lembro também. e aí é algo para a gente realmente impressionar, porque ele tinha 3 riquezas, que era a riqueza material, familiar e espiritual, né? Espiritual. É. E o Exato. inimigo vem, tira a riqueza material primeiro, depois tira a familiar e tenta tirar a espiritual e não consegue. Porque essa, para Jó, era a principal riqueza. E depois Exatamente. Deus devolve a ele tudo em dobro, né? Exato.
eu tive o privilégio de, no treinamento, a gente ouvir essa mensagem com o pastor Josanã. Josanã. Glória a Depois a Deus. gente compartilhar com as igrejas, né, do distrito. Realmente muito bonita essa história de Jó, viu? Mexeu muito comigo aquela jornada, viu, Arnaldo? Interessante, Uhum. desculpa ele interromper, meu irmão, é o fechamento, quando o pastor Josanã fala isso, olha, você pode perder tudo, menos a fé. Exato. Exato. Muito bonito. Eu lembro Muito também da bom. mensagem. Josanã, a bênção. Uma bênção. Uma Pastor, bênção. eu tenho dois questionamentos, mas eu não vou entrar nos dois, eu vou entrar em um, porque o nosso tempo já foi. Eu vou deixar essa outra pergunta para uma outra oportunidade. Mas o livro de Jó fala da esposa dele. Arnaldo, se você quiser falar, pode falar, filho. Eu interrompi. A participação era essa mesmo, meu Mário. Obrigado. Agradeço. Nós é que agradecemos a sua participação, Arnaldo. O senhor falou bem ali da esposa de Jó, tá? Eu volto a falar, eu não coloquei aqui não, mas eu vou perguntar assim mesmo. O Senhor restaura a sorte de Jó. Lá no final, o Senhor já chegou ali no capítulo 42, eu vou logo para ele lá. Quando ele diz no verso 10 que Deus mudou a sorte de Jó. Mudou tudo, devolveu, restituiu, né? E Jó teve mais 7 filhos, pastor. Jó teve mais 7 filhos. 7? Deixa eu ver. 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. 10 filhos. Aí eu pergunto, pastor, quem foi que gerou esses filhos? Foi a mesma esposa, pastor? Não há nenhuma... Claro, a mulher de Jó, óbvio. A mulher de Jó? Óbvio. A esposa de Jó. Rapaz, tremendo Porque Deus isso. restaura a história de Jó, e a história de Jó é a história da esposa de Jó também, né? Verdade, é verdade. Eu já ouvi, pastor Robson, alguns irmãos, né, talvez por falta de conhecimento, falando coisas indevidas em relação a essa situação. E eu não aceitei muito bem, não. Tanto é que eu perguntei para ele, você tem base na Bíblia, no Espírito de Profecia, para você confirmar o que você está dizendo? Aí ele veio com argumentações que não me convenceu. Mas eu também quero acreditar, e eu acho que deve, com Dizendo o quê? certeza. Que não foi com a mulher dele que Não ele teve foi, esses filhos? porque ela já era idosa, e foram Quem 10 disse? Onde é que está filhos. escrito a idade de Jó ou a idade da É mulher de Jó? isso, não tem como, Onde pastor. foi que está escrita a idade deles? Porque ela Abraão tinha foi pai com 100 anos. 100 Isso foi anos. antes de Abraão. Abraão foi pai com 100 anos. Isso foi antes de Abraão. Não é? Então, quer dizer, os homens viviam naquela época muito tempo. Como Muito é que você tempo. pode... Não tem base nenhuma. É uma visão muito pequena. Nem Eu Bíblia, diria nem Espírito até, de Profecia, nada que fale a respeito. eu diria até Não que há essa uma menção. visão, eu diria até que uma visão medíocre. Porque Sim, uma não outra tem coisa, como. em nenhum lugar menciona que Jó se separou da mulher, que a mulher abandonou Jó, não. Exato, A Bíblia não diz que a mulher exato, abandonou Jó, nem Jó abandonou a mulher. Não, de jeito exato. nenhum. E, então, veja, Ok. Deus restaura a sorte de Jó, a jornada que o Arnaldo comentou agora. Eu tenho aqui com ela, pastor, o irmão Robson, o irmão Arnaldo, pastor Robson, eu tenho até hoje, eu guardo com muito carinho essa jornada. Eu guardo Também todas guardo, viu? elas, mas essa, ela realmente é impactante, a história de Jó e tal. E eu consigo ver ali, pastor Robson e demais irmãos, um conflito, mais uma vez, onde Satanás é desmascarado e envergonhado. Porque ele não Exatamente. vence. Ele não vence, né, pastor Robson? Ele nunca venceu, Com não vai certeza. vencer. Exato. Exatamente. E é interessante, Mário, que esse seja o primeiro livro da Bíblia, né? Porque isso deu o suporte para todos os outros que vieram depois, né? Todo mundo que vem depois tem essa história logo no começo, mostrando esse Deus maravilhoso, a realidade do grande conflito e o que é que Deus tem preparado para o seu povo, a despeito do sofrimento e da dor que possa passar ao longo da história. Então, nós temos aí o grande conflito do começo ao fim e o desfecho final. Ninguém precisa temer, não é? Não há o que temer, porque Deus está no controle da história, e no final a história é essa aí. O resultado final da história é a restauração de todas as coisas. Ok? Agora, Mário, eu queria destacar aqui 5 pontos nesse último capítulo de Jó que eu acho interessante. Pois não, né? pastor. Já que estamos Pois não. finalizando aqui. Não é? O tempo já foi, mas é rapidinho. Primeiro, no verso 2 do capítulo 42,
Jó reafirma sua fé. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus, irmãos. Jó reafirma aqui que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, ninguém pode frustrar os planos de Deus. E o plano de Deus para você e para mim é que a gente vai morar com Ele. Ninguém pode frustrar esse plano. Não há poder no universo que possa impedir isso, não é? Só eu e você podemos fazer com que isso não se cumpra. Se depender de Deus, está tudo certo. Por isso que Jó disse, eu sei que com meus olhos eu verei a Deus. Eu acho que é o irmão Pedro que quer falar. Tem uma mão levantada aí, Mário. Pois não, pastor Robson. Irmão Pedro, deixa eu liberar aqui o áudio para o senhor. Pronto. Pronto. Dê só um toque, irmão Pedro. Isso, Já pronto. dei. Eu estou lendo aqui Mateus, por ocasião da morte de Cristo, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e houve um terremoto, e muitos sepulcros de santos se abriram. E esses santos foram levados com Jesus como primícias do seu sacrifício, né? E eu quero crer, uma crença minha, que entre esses santos que ressuscitados estava Jó também. Ele fazia parte desse grupo, dessas primícias, né? Porque um homem íntegro, tão perfeito, mais destacado entre os homens, possivelmente, eu quero crer que ele estava entre essas primícias que ascenderam ao céu com Jesus. É possível, Mateus, irmão Pedro. né? Fazendo que os sepulcros se abriram. Né? Exato. E a Bíblia não revela quem foram esses homens, né? Não revela quem foi. Não é uma revelação, exatamente. Mas grupo de santos. Eu creio que pela biografia de Jó, ele é um desses santos. É possível que ele... Exatamente, irmão Pedro. Com certeza é possível que esteja entre eles, né? Exato. Muito bem. Obrigado, irmão Pedro. Foi um prazer. Foi um prazer ouvir. Estou gostando de ouvir as suas explicações aí, pastor Robson, Mário. Nesse um prazer sentido, participar desse encontro da madrugada tão louvado profundo, seja Deus. tão solene, tão especial. Eu gosto muito de ouvir suas explicações, pastor. Como disse o Arnaldo, elas são bem esclarecidas, bem definidas. Muito bem. Louvado seja Deus. Então vamos continuar aqui. O primeiro ponto eu falei, que é essa fé que Jó tinha, permanece até o fim, não é? E ele diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O segundo ponto que eu queria colocar, que eu acho que é o mais bonito de tudo aqui, do que Jó fala, é o que ele diz aqui no verso 5. Né? No verso 5 é poderosíssimo, irmãos. O verso 5, Jó diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que declaração maravilhosa de Jó. Depois de passar pelo crisol, pelo sofrimento, pela dor, por tudo que Jó passou, Jó disse, olha, Senhor, até agora eu conhecia só de te ouvir, mas agora, Senhor, eu consigo te ver pela fé, irmãos. Ele não estava vendo Deus, mas o que aconteceu com Jó levou a Jó a ter uma compreensão ainda mais ampla desse Deus maravilhoso. Ele diz, agora os meus olhos te veem. Não é? Olha que coisa fantástica o que Jó diz aqui. Não é? A quarta coisa, a terceira coisa que eu queria colocar, que é o terceiro ponto, é no verso 10. Diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, muitas vezes nós usamos esse texto para falar da oração intercessória, né? Deus muda a sorte de Jó, não quando ele está orando por ele, mas quando ele está orando pelos outros, né? Então, a gente enfatiza isso muito aqui no Momentos a Sós, o irmão Arsênio, o pastor Edson, já enfatizou bastante a importância de orarmos pelos outros, né? Então, Deus muda a sorte, não quando você está orando por você, mas quando você está preocupado com os outros e orando pelo outro, né? Quando você está se assemelhando a Cristo e intercedendo pelo outro. Muito importante nós orarmos intercessoriamente, porque Deus muda a nossa sorte quando nós estamos mais preocupados com o outro do que com nós mesmos, quando estamos realmente intercedendo pelas pessoas. Não é? E o quarto ponto é o que está no verso 12. Diz assim, então abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Irmãos, não se preocupe, irmão. Você está sofrendo hoje, você está passando por dificuldade, permaneça firme, porque o Senhor vai abençoar o último estado da tua vida. Ele vai ser muito melhor do que o primeiro. Amém. Né? O Senhor vai abençoar, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Eu sei que o meu Redentor vive.
Amém. Glória a Deus. O Né? irmão O nosso Ademir último colocou estado, irmão, aqui. será melhor do que qualquer outro estado que tenhamos passado. No O final, irmão tudo vai ser maravilha. Pastor Robson, o irmão terminando, Ademir colocou aqui, é muita confiança em Deus. Irmãos, é uma vida de um relacionamento com Deus incrível, né, Pastor Robson? louvado seja Deus. E todos temos o privilégio de ter esse relacionamento com Ele, não é? Todos temos, irmãos. Porque Jó não era diferente de nós, né? Não era diferente. Era um ser humano, pecador como eu e você somos. Mas vivia uma relação com Deus maravilhosa que nós também temos o privilégio de viver. E eu queria terminar com o último texto, que é o verso 17. Não é? O texto diz que então morreu Jó, velho e o quê? Farto de dias. De dias. Farto de dias. Viveu plenamente. Não é? Aí nós temos a experiência de Jó, a experiência de Abraão, a experiência de Jacó, que morreram fartos de dias, cheio de dias. Morreu em grande velhice, né? Descansou no Senhor e, como disse o irmão Pedro, quem sabe já esteja desfrutando das maravilhas do céu, tenha ressuscitado junto com aquele grupo de santos que ressuscitou por ocasião da morte de Jesus lá e que ainda apareceu na cidade a muitos, depois foi levado como primícias para o céu. Irmãos, que maravilha será conhecer Jó. Eu fico pensando, esse é um dos personagens que eu tenho muita vontade de conhecer, viu? Existem alguns personagens assim que a gente tem o desejo de conhecer, não é? Entre eles está Jó. Eu tenho muita vontade de conhecer Jó. Espero conhecê-lo, não é? E ouvir dos seus lábios a sua história com mais detalhes, não é? Tem Daniel, que eu tenho vontade de conhecer, José e outros homens da Bíblia que a gente, Davi, não é? Tantos outros. Então, essa é a história de Jó, irmãos, maravilhosa, extraordinária, que nos mostra que vale a pena a gente continuar confiando nesse Deus e dependendo dele. Que Deus nos ajude a ter uma experiência também de relacionamento com Deus a este ponto, de passar pelo que passar e continuar confiando que o Senhor está conduzindo a nossa vida e no final vai ser só bênção para todos nós. Pastor Robson, para fechar, meu pastor, meu amigo, mais uma vez eu ratifico, eu gosto muito de ouvir as suas explicações. Pastor, para a gente fechar, o que o senhor teria que dizer agora para alguém aqui que esteja passando por algum momento complicado, pastor? Confia, continue confiando, não perca a confiança e a esperança nesse Deus, vale a pena permanecer. Jó nos mostra isso, passou por tudo, você também pode passar. Jó passou por tudo isso e permaneceu firme. Isso quer dizer o quê? Que eu e você também podemos, se nos apegarmos a este Deus, se tivermos a confiança que Jó teve, todos nós podemos passar por todo tipo de sofrimento neste mundo e permanecer firmes no Senhor, inabaláveis como Jó. Nós podemos, é possível se permanecermos em Cristo, não é? Ele disse, em mim nada podeis fazer, mas com ele tudo é possível, aquele que crê, disse o Senhor. Então, meu apelo nesta manhã é o seguinte, meu irmão, você quer ser como Jó, é o desejo do seu coração ter a experiência que Jó teve de confiança em Deus, mesmo diante de todo o sofrimento, toda a dor, você tem esse desejo no coração, então entrega o teu caminho na mão dele. Faz como Jó fez, continua confiando, mesmo quando tudo está contra a tua fé. Quando tudo contribui para dizer a você que não vale a pena, continue confiando, espere no Senhor, espere até o fim. O que é que diz Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero ser como Jó. Não sei se eu vou conseguir, mas quero ser como Jó. Que todos nós aqui possamos, como Jó, manter a nossa fé nesse Deus maravilhoso, aconteça o que acontecer. E no final, a vitória já está garantida. A vitória já está garantida. Que Deus seja louvado. Eita glória! Como disse o irmão Márcio, eita glória! Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastorzão. Louvado seja Deus tê-lo aqui conosco. É uma bênção, pastor. Muito obrigado. Vamos cantar, pastor, esse hino que o senhor citou aí, viu? Esse hino que o senhor falou aí, não há o que temer. Já preparei não há o que temer. Vamos louvar esse hino e depois o pastor Robson volta para fechar com uma oração. Pastor Robson, maravilha, viu? Amém. Louvado seja Glória Deus. A Deus. Eu volto a retificar, queridos. A gente não planeja nada aqui. O pastor Robson não sabe de nada. Quando ele menos espera, já vem a bordoada pela frente. Glória a Deus. Mas é um homem de Deus, tem trazido grande esclarecimento para nós. Muito obrigado, pastor Robson. Vamos louvar o Senhor. Amém, amém.
Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Muito bem, queridos, não há o que temer, viu? Obrigado, pastor Robson, obrigado, meus queridos irmãos, pela explanação, pastor, pelo conhecimento que nos trouxe através do Espírito Santo, a nos orientar nesse sentido. E olha que foi uma mensagem, assim, maravilhosa, nos trouxe conforto, alento. Acredite, irmãos, que ninguém está livre de problema, né, pastor Robson? Ninguém, absolutamente ninguém está livre de problemas. E o Deus que esteve com Jó vai estar conosco, seja o que for que aconteça. Nós precisamos, como Jó, nos tornar inteiramente dependentes do Senhor. Ainda que venha nos padecer sofrimento, ou até mesmo que venha morte, nós não temos o que temer. O Deus que prometeu vitória a Jó, promete a mim e a você também. Perca tudo nessa vida, irmãos. Tudo, se for necessário. Mas não perca a sua fé. Não jogue fora a sua fé. Lembrando sempre, queridos, que nós estamos caminhando juntos, preparando-nos para o breve retorno da volta de Jesus. Para isso, eu estou orando por você, você ora por mim, e o nosso Deus sempre agirá por cada um de nós. Pastor Robson, a nossa gratidão, mais uma vez, a honra e a glória seja nosso Deus, mas Amém. o Senhor tem sido um instrumento maravilhoso a nos ajudar nessa caminhada. Glória a Muito Deus. obrigado, pastor. Nos apresente a Deus nesse Tamo momento de junto. oração. Muito bem. E vamos aprender com Jó, mas tem muita coisa para aprender com Jó, né? E a reação de Jó diante do sofrimento é maravilhosa também, né? Diante do sofrimento, Jó adorou. A Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, nem atribuiu a Deus mal algum. Então Jó suportou tudo com resignação e a reação de Jó diante do sofrimento foi adorar. Ele foi adorar a Deus e nunca se maldisse, nunca atribuiu a Deus qualquer culpa, qualquer mal, não. Permaneceu ali resignado nas mãos de Deus, deixando Deus conduzir a vida dele. Que aprendamos também a deixar Deus conduzir a nossa vida diante das situações, sejam elas quais forem, né? Pastor Vamos Robson, orar. irmão Pedro quer falar. Pois não, irmão Pedro? Irmão, é o seguinte, terça-feira eu vou ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, 14h está marcada a cirurgia. Por favor, orem por mim, eu estou com medo. Não há o que temer, contigo Não há o eu que estou. temer.
O hino agora me deu essa força, na alma que temer. O Glória a medo já Deus. diminuiu bastante. Amém, amém. Vai dar tudo Amém. certo em nome de Jesus. Ore por Ok. mim, por favor. Tá bom, Terça-feira, às irmão. 2 da tarde, está marcada a Pronto. cirurgia. Com certeza o Senhor estará contigo. Amém. Amém. Obrigado. Pastor Vamos Robson. orar, irmãos. Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia e bondade para conosco. Obrigado por essa mensagem do livro de Jó, fantástica, extraordinária, que nos fortalece a fé, aumenta a nossa confiança em Ti e nos faz ver que no final tudo vai dar certo, Senhor. Obrigado por reafirmar esta verdade a cada um de nós aqui nesta manhã. Colocamos Amém. cada um dos teus filhinhos que aqui estamos sob teus cuidados. Ajuda-nos a ter a reação de Jó diante do sofrimento, a te adorar em toda e qualquer circunstância e a continuar confiando no Senhor, aconteça o que acontecer. Porque nós sabemos que no final da história tudo vai dar certo. O Senhor restaurará a nossa sorte, a nossa vida e encherá de bens para todos sempre a vida de cada um dos teus filhinhos que permanecemos fiéis a Ti. Amém. Queremos te apresentar também nesta manhã o teu servo, irmão Pedro. Ele vai passar por esse procedimento na próxima terça-feira. Que o Senhor tire do coração o medo, que o Senhor faça sentir a tua presença na vida dele, que ele Amém. saiba que não estará sozinho naquela mesa de cirurgia e que saiba também, tenha certeza de que é o Espírito Santo que vai conduzir esses médicos nesse procedimento para que o teu nome mais uma vez seja honrado na vida do teu servo. Dá-lhe, Amém. portanto, esta confiança, Senhor, e esteja com ele em todos os momentos. Seja conosco também nesse dia, é um dia desconhecido para nós, mas que já está patente diante dos teus olhos, por isso pedimos a guia do teu Espírito Santo, a companhia e proteção dos teus anjos e o teu cuidado conosco durante esse dia, nos usando mais uma vez para a glória do teu nome. Nos dá a tua bênção, Senhor, abençoa também todos os nossos familiares, toma em tuas mãos cada um dos teus filhinhos aqui, é a nossa súplica nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado, pastor Robson, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Lembre-se sempre, queridos irmãos, o nosso Deus vai estar sempre conosco nas nossas lutas. Que a sua Amém, vitória é seja a verdade. vitória de Jó, que a vitória de Jó seja a sua vitória, que o Deus de Jó seja o seu Deus, né? Que diante de Deus não há o que temer. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. A gente se vê amanhã, às 4 horas da manhã. Deus abençoe a todos, um ótimo Em nome dia. de Jesus.